Boa noite, amada igreja, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 6. Hoje, chegamos no capítulo 6, versículos 10 a 13. Efésios 6, do versículo 10 até o versículo 13. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos procurar nosso Deus em oração, pedindo que Ele nos auxilie na compreensão dessa passagem e também na vivência da realidade que ela nos apresenta. Pai bendito, como é bom poder ter a Tua palavra em mãos. E depois de tantas semanas na carta aos Efésios, estamos agora caminhando para o final, e queremos te pedir, Pai, que agora que entramos no último assunto da carta, que o Senhor guarde isso no nosso coração como tem feito até aqui, que o Senhor nos ensine no nosso coração como tem feito até aqui, e que nos ajude a viver, Pai, como o Senhor tem feito até aqui, Pai. Nos ajuda a viver a Tua palavra, viver na fé no Filho de Deus, no poder do Espírito Santo, para a glória do Teu nome. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto dessa noite é um texto que, se fosse ser bem exato, ele iria até o versículo 20. Só que, reconhecendo a complexidade desse assunto, e que presbiteriano fala muito pouco de batalha espiritual, a gente vai ter que diluir um pouco o negócio aqui para ficar mais digerível para a nossa igreja hoje. Então, por isso, hoje eu vou falar apenas da nossa batalha. Qual é a batalha do cristão? Qual que é a batalha da igreja? E no próximo sermão em Efésios, não na próxima semana, mas na outra, veremos como nós lutamos essa batalha e com qual armadura, em detalhes, nós vamos enfrentar os nossos inimigos. Mas primeiro vamos entender o porquê de estudar esse texto. Além de ser a sequência da carta aos Efésios, como temos visto nas últimas semanas, é um assunto extremamente importante, porque, como eu disse agora há pouco, nós presbiterianos falamos muito pouco desse assunto. Quando você ouve falar de batalha espiritual, você procurar no Google, na Amazon, algum livro, batalha espiritual, você vai achar uns 60 títulos, mas pouquíssimos deles você vai encontrar um embasamento bíblico, sólido, exegético, bem fundamentado. Hoje em dia tem muitos livros que falam sobre batalha espiritual, muitos cursos, aulas e sermões que são baseados em conhecimentos estranhos da palavra de Deus, teorias humanas, entrevistas com supostos demônios e coisas do tipo. Quando nós queremos entender essa batalha espiritual, meus irmãos, temos que olhar para a palavra. É na palavra de Deus que encontramos a verdadeira batalha, os contornos que ela tem e como que ela deve ser vencida em nome do Senhor Jesus. Por isso, hoje vamos falar sobre a nossa união como igreja na batalha. E para isso nós vamos ver primeiro, na força de quem nós lutamos, contra quem nós não lutamos, contra quem nós lutamos, e então qual que é a nossa esperança nessa batalha toda. Então, para começarmos aqui o nosso texto, é importante que você se lembre do que está acontecendo até aqui, porque Paulo começa com um quanto ao mais, dependendo da sua Bíblia, talvez um finalmente. O que Paulo está nos mostrando é que ele chegou no último assunto, ele chegou no ponto final da sua carta. E desde o capítulo 1, ele falou de tudo que Deus fez por nós, da grande salvação, a obra do Deus Trino, do Pai elegendo, do Filho morrendo, do Espírito selando, de como que essa obra de Deus nos selou com amor e poder na salvação, uma salvação que nós não temos como perder, uma salvação poderosa feita pela graça de Deus, uma salvação tão poderosa que quebrou todas as barreiras que separavam os seres humanos, judeus, gentios, brancos, negros, ricos, pobres, tudo isso acaba com o Evangelho, porque em Cristo somos um. Como nós temos visto desde o começo. Depois, do capítulo 4 e no capítulo 5, e até a semana passada, nós vimos como viver essa salvação. Nós vimos a importância de lutar pela unidade,
a importância de lutar pela santidade, como que a minha nova vida, a vida na luz do Senhor, deve ser diferente da vida das trevas que eu tinha, e que a chave para esse poder espiritual, para essa nova vida, é estar cheio do Espírito Santo. E desde então nós vimos a importância de estar cheio do Espírito no casamento, na criação de filhos e no trabalho. Então Paulo falou de tudo. Falou da salvação, falou da eternidade, falou da obra da graça, falou da eleição, falou da igreja, falou de casamento, falou de trabalho, falou de filhos, falou de tudo que a gente tinha que saber. Mas agora, no finalzinho da carta, ele vai falar sobre batalha espiritual. A gente poderia pensar, mas Paulo, batalha espiritual? Por que falar disso agora? Porque se nós não tivermos ciência da batalha na qual nós estamos inseridos, do perigo que nós enfrentamos, mesmo que invisível, constantemente, tudo que Paulo construiu até aqui pode ser jogado fora. Se nós não levarmos a sério essa batalha na qual nós estamos, todo o nosso esforço pela unidade da igreja, todo o nosso esforço para ter um bom casamento, na criação de filhos, na nossa ética do trabalho, nossa ética pessoal, nossa luta pela santidade, vai ficar em risco. Por quê? Estamos em uma batalha contra um inimigo feroz. Então Paulo quer nos mostrar aqui, com esse quanto ao mais, esse finalmente, a cereja em cima do bolo, o clímax da carta, o ponto que você não pode perder a sua atenção, porque é exatamente agora que ele vai mostrar qual que é o principal risco, qual que é a principal batalha na qual você está inserido. Então Paulo vai começar nos mostrando aqui de onde vem a nossa força para essa batalha. Antes de explicar como é a batalha, de onde vem a nossa força. Versículo 10 nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo, como nós já vimos em outras partes, ele não quer que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor, como se eu fosse agora esperar que viesse um poder sobre mim e fosse algo completamente passivo. O que Paulo quer é que nós, e Deus quer, é que nós sejamos fortalecidos no Senhor. No implica um relacionamento, um estar unido a Deus. A força que é necessária para que nós cristãos, individualmente e como igreja, aqui e por todo mundo, vençamos a batalha, está no Senhor. E como que nós podemos entender isso? Primeira coisa, entender que isso é um dever. Não é opcional você, como cristão, buscar esse poder ou não. É claro, por desobediência você pode fazer isso, mas você não deve fazer isso. O texto coloca um imperativo passivo, como Paulo fez outras vezes na carta. É um dever no qual você tem o dever de buscar, mas enquanto você busca, você é buscado. Enquanto eu quero estar próximo de Deus e alcançar o seu poder, Deus derrama o seu poder sobre mim. Eu me coloco à disposição de Deus e Deus derrama da sua força e do seu poder sobre mim. E esse é um dever que deve ser levado para toda a vida. Todos nós devemos pensar, como Paulo coloca em outras cartas, como pessoas que podem cair a qualquer momento. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não existem super crentes, super cristãos que têm poder e uma fé inabalável que nada pode fazer com que eles pequem ou se desviem. Todos nós precisamos estar em vigilância e, para isso, buscar constantemente o poder de Deus. Mas o que é esse poder? Porque tem palavras que entram no nosso vocabulário de forma tão usual que a gente acaba esquecendo do peso que elas têm. Por exemplo, a palavra aleluia. O que significa aleluia? É o verbo halel, do hebraico, louvado, seja Yahweh, ou Yahvé, Javé, como você quiser falar, pronunciar o nome de Deus, que a gente não tem certeza da pronúncia. Louvado seja Yahvé. Então, quando você fala aleluia, se bem que o presbiteriano não fala muito, né? A gente até poderia falar um pouco mais. A gente fala um aleluia, um glória a Deus, a ideia é louvado seja Yahvé. Louvado seja o Deus da aliança que fez tudo isso por mim, que me mantém preso a Ele em laços de amor. Louvado seja Yahvé. É isso que a gente quer dizer com aleluia. E quando falamos do poder de Deus, o que é isso? A palavra poder, ela é um pouco intuitiva para nós, mas o poder de Deus é um poder conhecido. É um poder demonstrado na história. Eu fiz uma lista e eu tive que parar de propósito, porque senão eu teria que terminar o sermão amanhã com vocês. Mas pense no seguinte: o poder de Deus é o poder que criou o mundo. Só isso. Só o primeiro item dessa lista. O poder de Deus é o poder que criou toda a realidade, visível e invisível. O poder de Deus é o que derramou as águas e parou as águas do dilúvio. E trouxe juízo sobre toda a humanidade.
O poder de Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo que caiu do céu. O poder de Deus foi o poder que humilhou os deuses do Egito, e nós vamos voltar neles mais para frente, e tirou o povo de lá. É o poder de Deus que libertou o povo no dia dos juízes, em que Deus derramava seu espírito, capacitava homens e mulheres para lutar e libertar o povo. É o mesmo poder que no passado fez com que Davi, um menino fraco, com uma funda, derrotasse o maior gigante filisteu, Golias. É o poder que venceu os profetas de Baal no Monte Carmelo, quando queriam provar Elias e toda a fé em Deus que estava em risco. É o mesmo poder que disciplinou o reino do norte e o reino do sul, através do cativeiro babilônico. É o mesmo poder que preservou o povo lá nos dias de Esther, quando através de ações humanas, Deus estava preservando o seu povo na Pérsia. É o mesmo poder que trouxe o povo de volta do cativeiro e reconstruiu os muros e o templo. É o mesmo poder que preservou o povo no meio de várias dominações, grega, persa, babilônica, romana, e seja qual for que venha pela frente. É o mesmo poder que trouxe Jesus ao mundo, fez de uma virgem vir um bebê. É o mesmo poder que estava sobre Cristo, aquele que era cheio do Espírito Santo, e com poder pregava, ensinava, curava e fazia milagres. É o mesmo poder que levou Cristo até a cruz e fez suportar tudo aquilo em nosso lugar. É o mesmo poder que fez Jesus, da sepultura, sair com vida plena, ressurreto e glorioso. É o mesmo poder que foi derramado sobre a igreja em Atos. É o mesmo poder que até hoje atua sobre cada um de nós, te trazendo a fé e o arrependimento. O poder de Deus, meus irmãos, não é pouca coisa. O poder de Deus ainda vai se manifestar um dia, quando Cristo voltar e todos os inimigos forem esmagados debaixo dos seus pés. E a história terá um final. O poder de Deus, meus irmãos, não é uma coisa qualquer. Por isso que a gente fala de poder, a gente tem que pensar no que a gente está falando. O poder não é brincadeira. O poder de Deus simplesmente fez tudo, conduziu tudo, redime tudo e vai concluir tudo também. Mas como que eu recebo isso? Porque saber o que é o poder e saber de onde ele vem pode ser muito bom, mas se ele não faz parte da minha vida, do que adianta conhecer essas coisas? Então, como que eu recebo desse poder? Eu recebo ele no Senhor. Então, antes de você querer brigar contra demônios, antes de você querer lutar contra as forças das trevas, lute pelo seu relacionamento com Deus. Lute pela sua vida devocional, porque é somente no Senhor que você vai receber o poder necessário para a vida cristã. Nossa, mas a batalha, demônios, potestades, principados, parecem coisas muito grandiosas, e de fato são. Mas a chave do poder para você vencer todos esses inimigos é vida com Deus. Lembra da história de Naamã, o sírio, que vai até o profeta Eliseu querendo uma cura da sua lepra? E quando ele chega lá, vem um atendente de Eliseu e fala assim: o que você quer? Eu quero a cura da minha lepra. E o que Eliseu faz? Nem fala com ele diretamente. Manda o seu servo falar para o Naamã: Naamã, vai até o rio e se lava 7 vezes, e você ficará purificado. Qual foi a reação de Naamã? Eu vim da Síria, com todo um pelotão, toda uma comitiva, disposto a pagar uma fortuna para aquele que me curasse. E aí o homem não vem nem falar comigo, e ainda manda eu mergulhar nesse rio sujo, quando eu tenho belíssimos rios na Síria? E o que o servo dele diz? Mestre, com todo respeito, se você já veio até aqui, e você está disposto a fazer tudo isso, por que você não faz esse pouco? Quando nós pensamos na nossa vida devocional e no poder e na batalha que temos pela frente, que veremos daqui a pouco, nós podemos ter a tentação de Naamã, de pensar: não, se é coisa grandiosa, então tem que ser uma campanha, tem que ser um jejum comunitário, tem que ser uma marcha, tem que ser um negócio, tem que ser uma coisa grandiosa mesmo, porque só assim teremos o poder. Eu tenho que fazer um voto, um jejum sagrado, uma consagração. Não. O que você precisa é vida com Deus. Simplesmente fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar do lado da sua cama e falar: Pai, e contar sua vida para Ele. Chegar diante do Senhor e falar: Jesus, você sabe o que eu estou passando. Você é um Senhor compassivo. Você olha para as minhas dores e sabe o que eu sinto. Tem misericórdia de mim, me ajuda nessa hora de provação. É falar: Espírito Santo, enche a minha vida, porque sem o Senhor eu não consigo vencer. E confiar nesse poder constantemente. É abrir a sua Bíblia, surrada e antiga, empoeirada, e ler o mesmo texto que você já leu várias e várias vezes no passado, buscando aprender algo novo, ou relembrar das antigas verdades do Evangelho. É você ter tempos de pegar o celular, colocar no modo avião, deixar em outro cômodo e meditar.
Pensar em tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus fez por você e pela igreja. São coisas simples, meus irmãos. E a nossa tentação de Naamã é de olhar para as coisas simples e pensar, isso não funciona. Eu preciso de algo mais poderoso para mim. É na coisa simples que Deus fortalece a sua igreja para a maior batalha que ela tem pela frente. E compreendendo isso, vamos olhar qual que é o nosso preparativo para essa batalha dentro dessa grande luta que teremos pela frente. O versículo 11 começa a falar da armadura que veremos no próximo sermão em Efésios. Mas tem um ponto aqui que eu quero trabalhar hoje. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então eu tenho que vestir a armadura de quem? De Deus. E hoje, como vocês estão craques em Antigo Testamento por conta da escola dominical, eu quero que vocês lembrem agora da história de Davi contra Golias. Quando Golias apareceu, ele era um gigante pouco mais de 3,15 metros. Um homem com uma armadura extremamente pesada, fechada, poderosa, uma lança, espada, escudo e soldados, um exército ao seu redor. Um homem extremamente violento e preparado para a guerra. E do outro lado você tinha quem? Saul. Um homem que aos olhos do povo era o rei ideal. Um homem alto, bonito, forte. Ele era o top da época. O sonho de todo o povo para um rei. Por isso que ele era o rei segundo o coração do povo. E Davi segundo o coração de Deus. Saul, ele tinha tudo, o estereótipo daquele que enfrentaria Golias. Mas o que ele faz? Se acovarda. Ele não ousa sair da sua tenda. Então quem que entra lá? Um menininho de pouco mais de 17 anos, possivelmente sem nenhum grande porte físico, sem preparo militar, apenas com fé em Deus. E ele fala, eu vou enfrentar, entre aspas, não tem homem aqui para enfrentar esse gigante, vou eu. E o que Saul faz? Meu filho Davi, então já que você vai, pega a minha armadura, a minha armadura. E Davi coloca e faz o que com o menino? Quase que desmonta ele. Porque Saul também era um homem muito grande, um homem muito alto e, por consequência, muito pesado. Imagina a armadura de Saul sobre um menininho magrelo. Ele não teria capacidade nenhuma de lutar com aquela armadura. Quando nós vamos para a batalha espiritual, meus irmãos, nós temos que lembrar de que armadura nós estamos utilizando. A armadura aqui do texto é de quem? De Deus. A gente costuma pensar, a armadura de Deus é uma armadura espiritual, é uma armadura da fé, é uma armadura como se fosse de Deus, como algo sagrado, é isso que significa de Deus. Mas a ideia é que é literalmente a armadura que Deus veste. Em todo o Antigo Testamento, por exemplo, lá em Isaías, o profeta diz o seguinte, falando de Deus: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Depois de Jeremias, nós temos uma passagem que ele diz, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. E essa ideia do poderoso é um guerreiro valente, corajoso, bravo, pronto para defender os seus. Deus, em todo o Antigo Testamento, foi retratado como um guerreiro divino. E agora, na batalha espiritual com a igreja, o que Deus faz é o seguinte, vocês vão usar agora a minha roupa, a minha armadura. Vocês vão lutar com o meu caráter, com o meu poder, com o meu jeito de vestir. Quando o inimigo olhar para você, ele vai me ver, porque a minha roupa vai te servir. E a gente poderia pensar, talvez, como o jovem Davi, mas Deus, eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu sou tão magrelo, ou não. Eu não tenho forças para vestir sua roupa. Ela não vai caber em mim. O Senhor é grandioso, sublime, altíssimo, e de fato Ele é. Mas em Cristo Jesus, ela cabe em nós. Por meio de Cristo, por Ele morrer em nosso lugar, assumir o nosso lugar, a roupa de Cristo, a armadura de Jesus, o guerreiro divino, o vencedor do vencedor, o campeão dos campeões, cabe em você. Não importa sua altura, seu peso, sua coluna, sua perna, não importa a dor que você sente, a dificuldade física que você tem. A roupa, a armadura do guerreiro Jesus cabe em você. E você precisa confiar no poder de Deus e vestir essa roupa. Mas como é que eu visto? Pela fé. Crendo de que a roupa de Jesus cabe em você. Não porque você é igual, não porque você merece, não porque você fez por merecer vestir essa roupa. A armadura de Jesus é para todos aqueles que confiam nele, aqueles que se identificam, entregam a sua vida a Cristo. Você crê em Jesus? Ele é o seu Salvador? Porque você está disposto a lutar e morrer se for necessário, em nome do Evangelho, em nome da igreja? Ele é o Senhor a ponto de falar para a sua vida, pare aqui e você para, vá para cá e você vai, como aquele centurião falando para Jesus. Você tem essa disposição de servir a Cristo? Se você tem essa fé, a armadura cabe em você. E você pode pisar no campo de batalha com confiança,
porque a roupa do guerreiro Jesus vai caber nos seus ombros também. E a estratégia da luta é ficar firme contra as ciladas do diabo. Aqui tem dois lados, a nossa estratégia e a estratégia dele. A estratégia da igreja é ficar firme. E aqui não é como talvez a linguagem no português pode dar a entender, um fazer resistência. O inimigo vem e a gente fica só apanhando e segurando o máximo que dá. Não. A fazer resistência aqui, o ficar firme, é um termo bélico da época. É a ideia de você pegar os seus escudos, proteger do ataque do inimigo e golpear. Protege, golpeia. É uma resistência onde o principal ponto é proteger o povo que está atrás dos escudos. É proteger a igreja, proteger os membros de Cristo. Mas também atacar, quando a oportunidade surgir. E qual que é a estratégia do diabo? A estratégia do diabo são as ciladas, as artimanhas de Satanás. Ele não vai chegar para você no seu quarto, que nem o pessoal fala de paralisia do sono, e ver um vulto e falar, o diabo apareceu para mim. O diabo não faz isso. O diabo é muito pior do que isso. Ele não aparece. Você já pensou como é terrível enfrentar um inimigo que você não vê? Um inimigo que não se identifica? Porque nessas igrejas que a gente vê por aí, já é só você olhar, aparece a pessoa toda torta, com a mão para trás, falando grosso, ó o diabo ali. Você acha que o diabo é tolo desse jeito? O diabo é inteligente. Ele não é sábio, mas ele é inteligente. Você acha que ele vai se apresentar? Olha, eu estou aqui. Não. Ele vai trabalhar escondido, pelas sombras, criando ciladas, criando oportunidades de tentação, tentando atacar onde você é mais fraco, atacar a sua igreja onde ela é mais fraca. O diabo ele não é um guerreiro valente, ele é um covarde que ataca pelas sombras. Ele não tem a coragem de enfrentar frente a frente a igreja. Ele sempre vai minando, através de políticas internacionais, através de perseguição, através de influências aqui e ali. O diabo não tem coragem de enfrentar a igreja cara a cara. Por isso que ele faz isso. Ele é um covarde, mas é um covarde insaciável. Ele não tem vergonha de ser covarde, e ele luta desse jeito baixo mesmo, para tentar acabar com a igreja de Cristo, acabar com tudo aquilo que Cristo construiu, porque ele o odeia, e odeia cada um de vocês. Alguns costumam pensar no diabo como aquele personagem cômico, com chifrinhos, um rabinho pontudo. O diabo não é isso. Ele é muito pior do que você imagina, ele é muito mais odioso do que você consegue imaginar. Pense na pessoa mais maligna que você já ouviu falar na história da humanidade. É uma moça perto do diabo. O diabo é mau ao extremo. Você pensa em pedofilia, assassinato, genocídios? O diabo vive nessas coisas. Ele é pior do que tudo isso. E nós menosprezamos a maldade do mal às vezes. Esse é o nosso inimigo. E esse inimigo vai ser vencido se você viver pela fé a vestidura da armadura de Cristo. Se você procurar o poder de Deus e fazer resistência junto com a igreja contra os ataques do diabo, você vai vencer junto com Cristo os inimigos do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16. É quase o final da carta. E Paulo, depois de falar de vários assuntos, ele nos dá uma promessa da parte de Deus. Romanos 16, versículo 20. Se você tem medo do diabo, medo de talvez não vencer na luta, grife esse versículo. Memorize ele no seu coração. Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Parece que a gente já leu isso aqui em algum lugar antes, né? Esmagar debaixo dos pés. Onde que a gente viu isso? Lá em Gênesis 3,15, quando falou que o descendente da mulher viria e esmagaria a serpente. Agora Paulo fala que nós vamos esmagar a serpente junto com Cristo. O pé é dele, mas nós estamos nele. Como igreja em Jesus, na roupa de Jesus, no poder de Jesus, nós vamos pisar na cabeça de Satanás. Por pior e mais maligno que ele seja, a vitória está garantida para o povo de Deus. E agora Paulo fala contra quem a gente luta. Percebe a estratégia de Paulo? Se ele chegasse falando de toda a maldade do inimigo pelo começo, a gente poderia assustar. Mas ele fala, olha o poder que você tem à sua disposição. Olha a armadura que você veste. Olha o oponente covarde que você enfrenta. Agora você vai entender que batalha que você está entrando. E o texto vai nos mostrar, a partir do versículo 12, duas realidades. Quem eu não enfrento e quem eu devo enfrentar. Contra quem não é a minha guerra e contra quem é a minha guerra como igreja.
Então, em primeiro lugar, contra quem eu não devo lutar? Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Primeiro, contra quem não é minha luta? Carne e sangue. Isso deveria ser óbvio, mas 2022 esteve aí para provar que nós não aprendemos isso como igreja até hoje. Quando Paulo fala carne e sangue, ele está falando de seres humanos. A luta da igreja não é contra pessoas. A luta da igreja não é contra políticos. A luta da igreja não é contra ideologias. A luta da igreja não é contra o comunismo. A luta da igreja não é contra a direita, a esquerda, a nova ordem mundial, Illuminatis, ou seja lá o que você quiser pensar ou acreditar como teoria da conspiração. A luta da igreja não é contra nada disso. A luta da igreja é contra o quê? Os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A sua luta não é contra seres humanos. E no ano passado, meus irmãos, quantos cristãos ficaram brigando por causa de política? Quantas igrejas sujaram seu testemunho, porque foram defender o político A em detrimento do B, combater o B em detrimento do A, ou seja, o lado que você quiser tomar nessa batalha. Foi a luta mais tola da igreja no último século, talvez. A coisa mais estúpida que fizemos. Porque começamos a brigar uns com os outros por causa de ímpios. Começamos a lutar uns com os outros por causa de políticos, partidos, ideologias políticas. Tudo isso é carne e sangue, meus irmãos. Nós não devemos brigar por isso. E eu digo isso sendo eu uma pessoa que às vezes já brigou por isso. Nós somos tolos quando fazemos isso. A nossa batalha não é essa. A sua batalha não é defender o partido que você gosta, a batalha não é lutar contra a igreja X, a igreja Y, o fulano de tal, seu chefe, seu amigo, seu patrão, seu colega. A luta da igreja não é contra pessoas. Por mais óbvio que isso seja, nós insistimos em fazer isso. Algumas pessoas falam até brincando, meu fulano de tal é minha cruz que eu tenho que carregar. Não é. A cruz que nós carregamos é o caráter de Cristo, é viver a vida cristã. As outras pessoas não são o problema. O problema é a minha fraqueza, meu problema é a minha falta de fé, meu problema é a minha luta contra o mal. As outras pessoas são só pessoas. Lembra de, como nós temos visto pela manhã, quando Paulo lidou com uma menina endemoniada, lá em Atos capítulo 16? A menina estava endemoniada e por dias perturbando Paulo e a sua equipe, querendo enganar e dissimular o povo. O que Paulo faz? Briga com a menina? O texto diz, dirigindo-se ao Espírito, disse, sai, e ele saiu. A briga de Paulo não era com aquela menina, ele amava aquela menina, ele acolheu aquela menina e ela fez parte da igreja de Filipos. A nossa briga não é contra pessoas, é contra as forças do mal. Além disso, você tem o caso de Jesus com o Gadareno. Lembra daquele homem que tinha uma legião dentro de si, milhares de demônios habitando no seu corpo, fazendo dele uma pessoa horrível e um perigo para a sociedade? Quando os demônios vão embora para a manada de porcos, os porcos caem no penhasco no mar, o que acontece? Aquele homem fica são. Trazem roupas para ele se vestir, ele se arruma, se senta aos pés de Cristo e quer aprender. E depois ele fala, mestre, eu quero te seguir por onde você for. Eu quero ser seu discípulo. E o que Jesus fala para ele, com todo o amor do mundo? Você vai ser, só que na sua cidade, na sua família, no seu lugar. Então volta e agora mostra para todo mundo que te conheceu endemoniado o poder de Deus na sua vida. Jesus não odiava o endemoniado. Ele amava aquele homem. Mas ele odiava a legião que estava dentro dele. E ele a condenou. Quando nós olhamos para essa passagem, irmãos, nós temos que lembrar, a nossa luta não é contra pessoas. Por mais endemoniada, por mais errada, por mais corrupta, por mais maligna, por mais mentirosa, violenta que a pessoa seja, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é como igreja. Nossa luta é no reino espiritual. Quer dizer, então, que não posso fazer nada contra essas pessoas? Bem, se for um criminoso, polícia. Se for uma ameaça para a sociedade, algum tipo de contenção. Mas entenda, a batalha espiritual da igreja, a sua como cristão, não é essa. A sua batalha é contra as forças espirituais do mal. E é sobre ela que nós vamos falar agora. Porque tem vários termos aqui e a gente costuma não entender muito bem o que eles significam. E que realidade é essa? O restante do versículo 12 nos diz, contra quem é essa luta?
contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui é a hora que você tem que colocar o cinto, porque é algo que nós não costumamos falar. Você prestou atenção no primeiro texto da liturgia que nós lemos, o Salmo 82? Eu vou ler para você só umas partes dele, para refrescar a sua memória. E eu quero que você pense naquilo que você está lendo. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o julgamento. Ué, como assim? Tem deuses? Sim, existem deuses. Existe mais de um Deus soberano, verdadeiro, único, eterno, todo-poderoso? Não. Mas existem seres que a gente chamaria talvez de divinos, espirituais. Os deuses dos povos, eles são reais. Hoje, a nossa mentalidade materialista e a moderna rejeita essas coisas. A gente pensa, por exemplo, Ra, Ísis, Osíris, os deuses do Egito, pensa em Apolo, Zeus, Afrodite, como o conto da carochinha. Eles não eram, meus irmãos. Eles não são, para falar com a linguagem correta. Eles são seres espirituais reais. Quando Deus confrontou o Egito com as 10 pragas, ele não estava fazendo um show geográfico, químico, biológico. Ele estava numa guerra santa contra os deuses do Egito, que eram deuses reais. É claro que inferiores a Deus não são deuses iguais a Deus. É jeito de falar da humanidade para eles como deuses. Mas eles existem como entidades espirituais. Eles são reais. Demônios são reais. Lá em Daniel, capítulo 10, e depois eu vou voltar no Salmo 82, nós temos Daniel orando para querer saber como que seria o retorno do povo para a terra de Jerusalém. E ele ora, e depois de vários dias, quem que chega para falar com ele? Gabriel. E o que Gabriel, o anjo, fala para ele? O mensageiro fala: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim, desde o primeiro dia. Mas, versículo 13 do capítulo 10, o príncipe do reino da Pérsia, o principado da Pérsia, me resistiu por 21 dias. A gente já não lê muito Daniel. Essa passagem, então, a gente nem lembra que existe. O principado da Pérsia me resistiu por 21 dias. Um ser espiritual que governava a Pérsia resistiu o anjo Gabriel, que veio trazer a resposta para Daniel. Porém, Miguel, agora outro ser espiritual, o arcanjo, o líder dos anjos, que cuida de Jerusalém, um dos primeiros príncipes, tinham outros principados junto com Miguel, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E aí ele dá a resposta para Daniel. Depois, no versículo 20, ele diz: ele me disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. O que a gente está lendo aqui? E eu sei que talvez a sua cabeça esteja explodindo com essas informações. Quando eu estudei esse assunto pela primeira vez também foi assim. Por isso, no dia 25 pela manhã, teremos uma autoescola dominical só para tratar desse assunto com muito mais detalhes do que dá para fazer num sermão. Mas é importante que você entenda essa realidade que nós desprezamos os dias de hoje. Os principados são seres espirituais que governam regiões geográficas do planeta. Então, você está falando de espíritos territoriais? Sim. Infelizmente, surgiu há décadas atrás um movimento com esse mesmo nome, Batalha Espiritual, Demônios Territoriais, que pega textos bíblicos como esse, deturpa e faz todo um folclore em cima. Não é isso que eu estou falando. Eu não concordo com esses autores, não acredito em nada disso. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu amo vocês, mas às vezes na internet alguém pode fazer um corte disso aqui e pode virar uma bagunça muito grande. Eu não creio em nada disso. Porém, a Bíblia fala que existem principados, seres, anjos caídos, que governam regiões do planeta, que mantêm aquelas pessoas cativas na cegueira do pecado e que são vencidas em batalha espiritual de anjos e através da intercessão e da pregação do Evangelho pela igreja. Eu sei que é algo meio estranho de se ouvir em 2023, num mundo tão moderno e como o nosso, mas é o que a Bíblia nos ensina. Quando o texto fala de principados, está falando justamente desses seres espirituais, anjos que deveriam ajudar no cuidado do mundo, mas se rebelaram contra Deus, se tornaram tiranos. Pegaram as regiões do planeta que deveriam cuidar e se fizeram deuses daquelas pessoas. Ao invés de fazer a justiça, como o Salmo 82 diz, no versículo 3, fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios, ajudem a humanidade, o que eles fizeram? Se fizeram deuses.
dominadores, opressores, criando um sistema de mundo caído, no qual a humanidade se tornou cativa a essas entidades espirituais. O que acontece, então? Versículos 5 a 7 do Salmo 82. Eles nada sabem, se tornaram ignorantes por conta do seu pecado. Eles não entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. E aí Deus disse para eles: vocês são deuses, são todos filhos de Deus, igual a Bíblia fala dos anjos no Antigo Testamento. Todavia, como homens, e não como deuses, vocês vão morrer. E como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. E a boa notícia, meus irmãos, é o versículo 8, que Paulo vai usar lá em Romanos 15, para falar da vitória de Cristo sobre todos os principados e potestades. Levanta-te, e Paulo vai falar sobre a ressurreição gloriosa de Cristo. Levanta-te da sepultura, ó Filho de Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Por isso que Jesus fala na grande comissão: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Por isso vão, e agora reconquistem todas as pessoas que ficaram cativas a esses poderes, para o meu domínio, para o meu poder, para a minha autoridade. Por isso que o texto fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, reis, governantes, presidentes, imperadores. A nossa batalha é contra os governadores espirituais desse mundo caído, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É contra esses seres que a igreja luta. Mas como que eu faço isso? Porque olhando para isso, a gente pensaria, mas se contra seres humanos já é difícil, imagina lutar com seres espirituais. A boa notícia é que o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, como a gente canta naquele antigo corinho. Jesus já venceu. Ele já pisou na cabeça da serpente. E até o último dia, o pé de Cristo vai fazer cada vez mais pressão no crânio de Satanás, até destruir completamente o inimigo. Enquanto Jesus destrói o diabo, é o que nós lemos em 1 João, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele está fazendo isso até hoje. Quando Cristo continua pisando e fazendo pressão sobre o crânio de Satanás, a igreja vai vencendo e lutando. Como? Com a espada do Espírito, a pregação da palavra de Deus. Quando você prega o evangelho para um perdido, você o resgata das trevas, domínio dos principados, para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Por meio da pregação da palavra, da sua boca, que às vezes gagueja, esquece da referência bíblica, confunde a arca de Noé com a arca de Moisés. Através da sua boca, falha, pequena e simples, o evangelho é ecoado e vence principados e potestades. Através da sua boca e das palavras que você prega, os poderes espirituais tremem e são humilhados. E vai chegar um dia que cada um de vocês aqui vai talvez poder olhar para cada uma dessas autoridades e falar: vencemos. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Cristo venceu e nós vencemos com ele. Por isso, meus irmãos, a batalha que nós temos é contra cada um desses seres. Quando Paulo chegou em Éfeso, quem que era a entidade de lá? Diana. O que ele fez? Hoje em dia, esse movimento que eu falei que eu não concordo, e que é herético em muitos sentidos, faz o quê? Vamos marchar em volta da prefeitura de Éfeso. Vamos ungir os postes da cidade. Vamos fazer uma campanha de jejum e oração para derrubar o trono de Satanás na cidade tal. Bobagem. Não é isso que a Bíblia manda fazer. Como que você vence Diana dos Efésios naquela época? Do mesmo jeito que Paulo venceu e a igreja venceu, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, vestindo a armadura de Cristo, buscando o poder de Deus e lutando com as armas do Espírito, a batalha espiritual, contra a Diana dos Efésios, contra a entidade que for e tantas quantas forem. A nossa vitória é certa se estamos em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, concluindo, nós temos que olhar para tudo isso com esperança, que é a maneira como Paulo encerra o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele não fala se vocês vencerem tudo. Talvez, caso vocês conseguirem vencer. Não. Quando vocês vencerem, isso vai acontecer. Quando vocês vencerem, não baixa a guarda, não. Tem muita batalha pela frente. Quando você tiver vencido tudo, como igreja, como indivíduo, como filho de Deus, permaneça inabalável. Espada em mão, escudo atento, para que você não caia. Para você, estando de pé, não ser derrubado pelas ciladas daquele covarde que é Satanás. Por isso, meus irmãos, concluindo essa mensagem, é importante nós lembremos o seguinte: a batalha da igreja não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades que governam esse mundo sombrio, mas que um dia todos serão derrotados.
Por isso, 3 aplicações para você. De tudo isso que a gente viu, tem vários assuntos complicados aqui que eu sei que eu toquei essa noite, que você entenda o essencial. O essencial é, em primeiro lugar, se fortaleça em Deus. Pare de lutar na força do seu braço. Pare de querer ser o crente virtuoso, poderoso, que ora, que jejua, que faz tudo isso. Faça isso em Deus. Tenha um senso completo da sua dependência do Senhor. Pare de achar que você consegue fazer. Um crente que não lê a Bíblia, um crente que não ora, um crente que não tem momento devocional com Deus, é um crente que não confia em Deus. Simples assim. Porque se você tivesse consciência da sua fraqueza, você procuraria a força que vem do Senhor. Por isso, busque a Deus. Busque vestir a armadura de Jesus. Se encha do Espírito Santo e abandone o pecado. Busque a Deus, que Ele vai te fortalecer para toda e qualquer batalha que você tiver que enfrentar. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, lutemos contra o inimigo certo, como igreja e como indivíduos. Pare de brigar com pessoas. Pare de achar que a sua força, a sua fé é o motivo de tudo, sabe? Como se fosse aquela síndrome do patinho feio. Tudo está dando errado porque eu sou crente. Todo mundo que não gosta de mim é porque eu sou crente. Não, meu irmão. Tenha consciência da sua batalha. Ela é muito maior do que picuinhas humanas. Não fique se preocupando demais com isso. Não fique brigando por causa de política. Não fique brigando por causa de coisas tão pequenas dessa terra. Nós temos uma luta que é real e sangrenta contra principados e potestades, contra Satanás. E essa batalha, ela não pode ser ignorada. E por último, vença, em nome de Jesus, mas continue lutando. Não é porque você venceu um pecado na sua vida que agora você pode baixar a guarda. Não é porque a sua igreja venceu um problema que ela tinha que agora a gente vai achar que está tudo bem. Não é porque agora está tudo muito confortável que a gente pode se acomodar e pensar, vencemos, acabou, Jesus já voltou, porque temos tudo que nós queremos. Nós não podemos ser conformados, meus irmãos, e também não podemos ser iludidos. Quando você vê essa igreja cheia, hoje é um domingo de feriado um pouquinho mais atípico, mas o dia que você olhar essa igreja aqui toda cheia, todos os bancos lotados, que graças a Deus não está muito difícil de acontecer, não pense, que bom, a igreja encheu. Isso é horrível, meus irmãos. Pense, eita, a igreja encheu, vamos abrir mais espaço. Porque a gente tem que ter mais espaço. Isso aqui não é um álbum de figurinhas, porque quando você completa, você fala, ei, completei o álbum de figurinhas. Não é. É uma casa que tem que abrir todos os muros, derrubar todas as paredes necessárias para abranger todos aqueles que são alcançados e tirar do domínio dos principados e potestades para o reino do Filho do amor de Deus. Por isso, meus irmãos, vamos orar, pedindo que Deus nos fortaleça essa batalha, e depois vamos cantar um hino em resposta a tudo isso que ouvimos. Senhor, nós temos certeza do Teu poder. O Senhor é o guerreiro, poderoso, invencível, forte e que nunca tem nenhuma dificuldade nas batalhas. O Senhor não tem adversários, porque ninguém se iguala ao Senhor. O Senhor não tem rivais para que a força seja medida. O Senhor é soberano, supremo, e nada, ninguém, nenhuma força, nenhum principado, potestade, anjo, criatura, nada pode nos separar do Teu amor, porque o Senhor é invencível e poderoso. Nós queremos te pedir, Senhor, nos dá convicção plena do Teu poder, consciência de que o Senhor que venceu na cruz, vencerá todos os dias e vencerá no final, em nosso favor, e a Tua vitória é nossa. Nos ajuda, Senhor, a buscar o Teu poder, buscar a Tua força. Nos ajuda, Senhor, também a ter sabedoria para parar de brigar com outras pessoas e sim lutar a nossa verdadeira batalha, pregando o Evangelho, lutando contra o pecado e retirando pessoas cativas do império de Satanás através da palavra da nossa boca. Nos ajuda, Senhor, e nos ajuda a ver o fruto dessa vitória no Teu nome. E quando nós olharmos, ficarmos com sede de mais e mais vitória no nome do Senhor Jesus, sem ficarmos distraídos, sem nos contentarmos com resultados, mas sempre buscando mais um para ser agregado ao reino do Senhor, retirado do império das trevas e feito nosso irmão. E se há alguém aqui hoje, Pai, que ainda não faz parte desse exército, converte-o, Pai. Retira do cativeiro de Satanás. Se alguém que nos assiste, alguém que nos escuta, talvez até da rua, algum vizinho, liberta-o do cativeiro de Satanás, Senhor, e traz para o reino do Filho do Teu amor. Nos ajuda, Pai, a ser libertadores, guerreiros que lutam essa batalha e veem o fruto do penoso trabalho que o Senhor nos chamou para fazer junto do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.